os meninos passaram para mim, né, que foi que vocês estavam precisando do conteúdo de storytelling. É um assunto que eu particularmente adoro, tá? Porque eu acho que quem tem a habilidade de, de contar boas histórias de forma nata já sai na frente. E é uma habilidade que, cara, todo mundo gosta de sentar com alguém que saiba contar boas histórias. Contar boas histórias inspira o mundo desde a época da pré-história, tá? Então, o ser humano, ele ama ouvir boas histórias. Ao longo da parte teórica da nossa aula, hoje a gente vai ver o quão profundo e intenso pode ser para o nosso organismo ouvir uma boa história. A gente consegue simular no nosso cérebro a realidade ouvindo uma história. Isso é muito poderoso. E é uma habilidade que a grande maioria não nasce com, né? Não é um dom normal que as pessoas nascem, são poucas as pessoas que nascem assim, mas é uma habilidade que ela melhora exponencialmente com a prática. Então, existem ferramentas, né? Existe uma estrutura essencial para uma história dar certo, mas existem diversas ferramentas que vocês podem utilizar para fazer uma boa narrativa e contar uma boa história. Dado que todo mundo ama contar história, nós somos todos storytellers. A gente conta história para vender ideia, para convencer o amiguinho, para educar pessoas, porque quando a gente vai para a escola, o professor conta uma historinha para a gente, quando a gente vai para a faculdade, a forma como os professores teoricamente deveriam ensinar, eles contam historinhas para a gente conta história para motivar, a gente conta história para emocionar, a gente conta história para encorajar e alcançar o máximo do potencial das pessoas que a gente quer impactar. Então, olha o quão poderoso é nós sabermos contar histórias. Eita. O storytelling é uma prática que ela vem lá da pré-história mesmo, tá? Existem estudos que mostram que na época do homem da caverna, nós éramos o ser humano, eita, mosquito lindo, maravilhoso. Nós éramos caçadores e coletores naquela época, o ser humano. Então passava o dia inteiro caçando e coletando coisas, e no final do dia, quando baixava a noite, as pessoas se reuniam ao redor do fogo. Tem muitos historiadores, muitos pesquisadores que falam que o início da história foi com o início do fogo. Porque o fogo protegia as pessoas ao longo da noite, aquecia as pessoas ao longo da noite e permitia que eles passassem mais tempo acordados. E aí tu já junta a luz amarela do fogo, que é uma luz aconchegante, com as histórias ao longo do dia que esses caçadores e coletores falavam, e ali começou o hábito de contar histórias. Foi assim que começou. Essa habilidade foi evoluindo, e na nossa era, na era moderna, né, o storytelling, ele ganha uma força muito grande, porque ele toma uma forma de envolver emocionalmente as pessoas para um propósito. E se vocês forem olhar para como a gente está vivendo hoje, a gente vive uma guerra de narrativas o tempo todo, com histórias muito bem elaboradas. A gente vive a era da rede social. Quando a gente para olhar um videozinho de 15, 30 segundos, 1 minuto, isso dá uma descarga absurda de hormônios no nosso cérebro e vicia, porque o ser humano ama histórias e dependendo do hormônio que tu libera no cérebro, tu vicia isso. Um dos objetivos do storytelling, atualmente, é conectar emocionalmente o apresentador com o público-alvo. Por quê? Tu vai aumentar a compreensão e a retenção das informações, ao mesmo tempo que tu vai inspirar as pessoas a fazer aquilo que importa, que é agir. Então, sempre no final de uma história, tu vai ter a lição, tu vai ter provavelmente uma chamada para ação. E passando isso para um ambiente profissional, é o que a gente quer. Encantar as pessoas com a história que a gente quer mostrar, que a gente quer contar ali, e no final a gente quer que as pessoas tomem uma ação. Então, tudo que a gente vê hoje, mais ou menos, Ale, tudo que a gente vê hoje, aqui na nossa aula, que a gente vai ver hoje, vocês podem usar desde contar uma história para seu filho, sobrinho, neto, cachorro, papagaio, também, principalmente, numa apresentação de trabalho. Numa apresentação de proposta, numa entrevista, para quem está pensando em transição, né? Para quem está buscando a transição, tu saber estruturar muito bem a tua história e contá-la é essencial, porque se tu contar muito bem e souber
os pontos que tu vai ter que gerar emoções no teu interlocutor, tá feito. Tu vai encantar. E aí, aprofundando um pouquinho mais no que uma história causa nas pessoas, quanto mais envolvidos emocionalmente nós somos na nossa vida, pensa quando tu tá apaixonado, tá? Tu se torna menos observador, menos crítico, tá? Então, quando nós estamos apaixonados, tá? A gente está imerso num mundo de neurotransmissores, de prazer, de amor, que fazem o quê? Inibem o nosso córtex, que é a parte pensante do nosso cérebro. E faz com que as nossas habilidades de observar e criticar simplesmente sejam jogadas pela janela. Eis uma arma que todo contador de história tem e utiliza muito bem, tá? Toda vez que a gente conta uma história, a gente consegue liberar alguns hormônios no nosso cérebro. E existem 3 hormônios que a gente chama do coquetel dos anjos. Se a gente conseguir liberar na nossa plateia esses 3 hormônios, a gente ganha a plateia. E eu vou ensinar vocês a como que a gente libera esses hormônios, tá? O primeiro hormônio é a dopamina. O que a dopamina faz quando liberada? Ela aumenta o foco. Ela aumenta a motivação do time, né, de quem tá te ouvindo. E todo mundo que ouvir vai lembrar daquilo que tu falou. E como é que tu faz para criar dopamina, para liberar dopamina no teu público? Tu vai criar uma história em que alguma parte vai ter um suspense, tá? Tu vai criar uma expectativa nas pessoas. É aquela coisa tipo, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber o que vai acontecer. Tu vai contar uma história, tá? Que vai dar aquele friozinho na barriga das pessoas, aquela curiosidade. Essa curiosidade libera dopamina. E outra coisa que libera dopamina nas pessoas é o simples fato de contar uma história. Então, tu criar uma narrativa envolvente já libera dopamina. Por quê? Porque o ser humano naturalmente ama ouvir histórias. Interessante isso, né? O segundo hormônio que faz parte do coquetel dos anjos é a ocitocina. As mulheres conhecem muito bem a ocitocina porque ele é o hormônio, inclusive, que contrai o útero e dá as cólicas, ó. Mas é o hormônio do amor. Olha que lindo. Quando a gente tem ocitocina no corpo, tá? A gente se sente mais humano. A gente quer se conectar com o outro. Então a gente fica mais generoso. A gente confia muito mais. E a gente tem uma facilidade muito maior de criar laços. Como que tu faz para liberar a ocitocina no corpo da tua plateia? Tu tem que criar uma história que gere empatia com as pessoas. Então eu posso chegar aqui e contar uma história minha, mudando o tom da minha voz, dizendo alguma dificuldade que eu passei aqui, olhando nos olhos de vocês, tendo gesticulações que levem vocês para trazer para minha história, que eu vou liberar em vocês automaticamente a ocitocina. E o último hormônio do nosso coquetel dos anjos é a endorfina. A endorfina deixa todo mundo mais feliz, deixa a gente relaxado, criativo e aumenta o nosso foco. E como é que a gente libera a endorfina? Fazendo as pessoas rirem, trazendo alegria. Toda vez que a gente tem uma crise de riso, a gente está liberando rios de endorfina no nosso corpo. Então, criar momentos, alguma piadinha, fazer alguma quebra de gelo que faz com que a plateia dê risada, isso aumenta o nível de endorfina de quem está escutando a história de vocês. Alguém aqui já conhecia algum desses hormônios? Isso é novidade para vocês ou estou chovendo no molhado? Por enquanto, tudo bem. Vocês sabem a dinâmica da aula comigo, que eu sou carente. Pode falar, Sheila. Como criar é novo, mas os hormônios eu conhecia. Como criar na plateia, nas pessoas. Eu vou fazer um exemplo com vocês, tá? Eu quero que todo mundo feche o olho. E eu quero que vocês imaginem, tá? Que vocês ganharam na Mega Sena da virada, tá? Vocês estão ferrados e vocês tá virando o ano e tal, vocês ganham na Mega da virada. Quero que vocês imaginem vocês recebendo a notícia. Vocês
abraçando a pessoa que está do lado de vocês, comemorando, jogando, pegando aquela espumante que está em cima da mesa, que era para dar virada, e tocando para cima, e pulando, e dando risada. Conseguiram imaginar? Como é que vocês estão se sentindo? Não faria nada disso. Porque de repente uma pessoa do lado que é gananciosa vai querer, né? Eu escondo no. Como Gente, outro alguém dia, muito Alexandre, que outra Alexandre, pessoa. não, Alexandre. Eu eu já pensei eu do lado da família toda gritando e todo mundo comemorando e já pensando em fazer mil e uma coisa. Já E como é que tu tá te sentindo, Cláudia? não, só de pensar o sentimento já é bom, né? Você já começa a sentir aquele gostinho, né? E poderia ser Sabe por verdade, quê? né? Então, sabe por quê? Toda vez que tu conta uma história, o público imagina, ele cria um cenário, ele imagina a ação. Tu gerar isso no teu cérebro faz com que o teu cérebro sinta que aquilo é realidade naquele momento. Não na mesma intensidade de vivenciar, mas tu experimenta isso. Então tu libera a quantidade desses hormônios dentro da tua cabeça. Andressa, Já planejaria a próxima. Pode falar, Shelinha. só para completar, eu li o livro Gatilhos Mentais, de Gustavo Ferreira. Cara, ele é muito bom. Assim, ele vai contando, no próprio livro, ele vai te contando umas histórias ali, e ele vai te mostrando como é que você cai na lábia de vendedor. E é isso aí. Ele te faz aquela coisa na sua cabeça, você se imagina dentro do carro, você se imagina dentro daquela casa maravilhosa e tudo mais. E aí te instiga tanto, tanto, tanto que você faz a compra, sabe? É muito louco. Tem Gente, bastante ponto de PNL ali também, né? Nessa questão de venda e persuasão. Tu tem uma boa história e tu consegue, através de ferramentas de PNL, fazer de fato com que a pessoa vá para aquele caminho e realize a ação. Né? Tu usa uma boa história com ferramentas de PNL. Exato. No final desse material de hoje, tá? Na última coluninha comprida que tá escondida, tem um material extra, tá? Que eu trouxe para vocês. Todo o material de hoje, ele tá baseado no livro de storytelling, tá? E eu deixei para vocês o checklist dos storytellers como bônus. Vocês vão consumir depois esse conteúdo e se vocês acharem que a gente precisa de um encontro para falar sobre aquele material, a gente marca um encontro para fazer prática daquele material, tá? Porque tem lá um checklist bem interessante e aí mostra, Sheila, como que algumas outras dicas além das que a gente vai trabalhar hoje, tá? Para ajudar a construir boas narrativas. Não adianta, se a gente escuta uma boa história, se a pessoa conseguir pegar nossa atenção com a história, a gente vai cair, vai pagar e pronto. É assim que funciona. Andressa. E tem um ponto aqui, só para complementar. Esses 3 hormônios são o coquetel dos anjos, né? Mas existe o coquetel do demo, tá? Do capetinha. Que é o quê? Cortisol e adrenalina. Tá? E aí, na última aula que eu dei aqui na mentoria, eu comentei que quando a gente libera grandes quantidades de adrenalina e cortisol, o nosso corpo, ele baixa horrores a imunidade. Para vocês terem noção, quando uma pessoa faz um transplante de órgão, tá? Logo depois que esse órgão é transplantado, os médicos receitam altos níveis de cortisol para a pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que tu tem um alto índice de cortisol no teu corpo, a tua imunidade baixa e aí faz com que o corpo não tente rejeitar aquele órgão novo que está ali, tá? Só que, beleza, isso é quando a gente precisa de cortisol por uma questão de saúde. Agora, o que acontece com a gente se nós liberarmos altas taxas, tanto de cortisol quanto de adrenalina no nosso corpo? A nossa imunidade desce, a gente tá sempre doente, o nosso sono fica muito ruim, com altas quantidades de cortisol, a gente não consegue pensar direito, a gente não absorve conteúdos. E sabe uma fábrica de produção de cortisol e adrenalina também, dos hormônios ruins? A gente fica consumindo rede social com notícia ruim, com um videozinho de pessoas que estão numa vida linda, maravilhosa, e aí tu fica lá olhando aquilo e tu entra numa depressão profunda. E, detalhe, esses vídeos curtos viciam a gente. Então, prestem atenção
nesses hábitos, tá? E prestem atenção sobre como vocês cuidam de vocês mesmos, para vocês terem uma boa rotina de sono, para não liberar tanto cortisol, para ter uma boa inteligência emocional, para que vocês não peguem sempre, não sejam atingidos sempre pelos seus gatilhos emocionais, para que não aumente a adrenalina e cortisol e baixe a imunidade de vocês. Então, fica um ponto de atenção para vocês pensarem sobre, tá? Vamos continuar. Alguém queria falar alguma coisa? Acho que a Sheila tinha levantado a mão. Não? Então, um storytelling eficaz, ele é construído baseado em alguns elementos chaves que vão garantir que a narrativa construída vai ser envolvente. Tá? Um bom storyteller tem muita clareza sobre a sua motivação. Toda pessoa que chega em público e fala muito bem, tá? É uma pessoa que sabe o propósito dela, sabe o que motiva ela, sabe o que alegra o coração dela. Sabendo que alegra o seu próprio coração, ele passa a história com verdade. E toda vez que vocês enxergam verdade numa pessoa, vocês se envolvem emocionalmente. Olha que lindo. Então, 3 pontos interessantes. Ninguém precisa ser um velho de cabelo branco e barba e sentar ao redor de uma lareira para ser um bom storyteller. Ok? Muito menos ter muitos netinhos sentados ao redor ouvindo histórias fazendo... Segundo ponto. Toda a história que vocês forem contar, vocês devem escrevê-la. Eu sempre falo, treino duro e jogo fácil. A mesma coisa é para desenvolver a habilidade de ser um bom storyteller. E em terceiro ponto, escreveram as histórias quando elas chegam na cabeça, para as apresentações e tudo mais, organizem as histórias que vocês tiverem na mente de vocês. Histórias que geram risos nas pessoas, histórias que criam empatia nas pessoas, porque vocês vão treinar a habilidade de ser storytellers e durante as apresentações de vocês vão sentir o público, tá? Vocês vão ir conhecendo o público. Normalmente numa empresa, tá? Quando tu vai fazer uma apresentação, vocês já sabem quem vai ser o público. Ah, é o diretor da área tal, é o gerente tal, é o meu gestor, que é coordenador de não sei o quê. Conhecendo o público de vocês vão saber que tipo de histórias cola e que não cola, e a forma como vocês vão se comunicar com eles. E aí eu trago para vocês os fundamentos do storytelling. Os fundamentos para uma história poderosa, eles são construídos baseado. Primeiro ponto, é ter um personagem, tá? Tu ter um personagem que ele seja convincente, ele é crucial para que tu estabeleça uma conexão. Quando a gente está falando sobre uma apresentação corporativa, esse teu personagem, ele passa a ser a área que gerou o resultado, a própria empresa, dependendo do tipo de apresentação que vocês forem fazer, o cliente. O importante é vocês terem um personagem que seja muito bem construído para vocês conseguirem comunicar sobre ele. Pensando no ambiente profissional, é vocês terem muito claro qual é o cliente, a área, para levar isso para a apresentação. Ok? A gente vai ter exercício disso logo daqui a pouco. Segundo ponto, um conflito. Então, é um problema a ser resolvido. Pensando numa apresentação para uma empresa. Qual problema vocês estão levando a solução dentro daquela agenda? Tá? Pode ser um problema enfrentado pelo personagem, pensando numa narrativa, e aí pensem em quem tá fazendo transição na história da gente se apresentar ali numa entrevista. Pensem, vocês são o personagem principal, que conflitos, que problemas vocês resolveram. E aí logo depois, no terceiro passo, como que vocês geram o ponto alto da história de vocês, o clímax, o peak moment. É a partir do clímax que tu pega a tua plateia. Né? Tu conta a história do personagem, qual era o problema que estava acontecendo. Então, vamos lá, vamos pensar numa empresa. A área de TI gerou dashboards e vai fazer status report para o gerente XPTO. A área, qual foi o problema? Tínhamos problemas nesses e nesses e nesses indicadores. Ponto de virada, o conflito que atinge o A. Se a gente está com muitos problemas, isso daqui nós identificamos que esse indicador só estava subindo e
com esse indicador subindo, nós teríamos um crash na empresa. Eis que surge um herói. O personagem vira o herói e ele toma atitudes e vai e conversa com as áreas e aplica ferramentas e resolve o problema. Então, o quarto ponto é a resolução desse conflito, desse problema que foi gerado no segundo passo. E, por último, toda a história contada precisa trazer uma mensagem final. Nessa mensagem final, pensando numa apresentação corporativa, é uma chamada para um plano de ação, para uma próxima reunião. Pensando numa entrevista, é a mensagem que tu passa da tua carreira e já engata para saber quando é que vão ser os próximos passos. Então, como que a gente usa o storytelling nas empresas, né, gente? Apresentação pessoal, apresentação de produtos e serviços, resultados, comunicação com diferentes públicos. Aqui tem uma sacada, tá, gente? Um dos grandes pontos para que o storytelling dê certo é conhecer o teu público, tá? Vocês lembram da aula que a gente fez sobre negociação? Qual que era o ponto, um dos pontos cruciais para a gente negociar bem? Conhecer o perfil da pessoa que eu estaria negociando. Esse ponto é muito importante aqui. E vocês podem voltar, para quem não viu esse encontro, volta na gravação depois, que está liberada, e olhem os perfis das pessoas, porque não mudam os perfis. E muda o tipo de comunicação que tu tem, né? A forma de tu te comunicar. Então, estou contando histórias para um público que já é um público animado. Cara, a energia que eu tenho que entrar para contar essa história tem que estar lá em cima. A forma como eu vou me comunicar com um público que é aberto, que gosta de relacionamento, é um tipo de comunicação no qual eu vou tentar atingi-los de forma pessoal para criar relação. Agora, se eu estou apresentando para um gerente que normalmente tem um perfil mais colérico, mais dominante, e eu chegar perguntando como está a família do cara, eu vou tomar porrada. E vocês têm a faca e o queijo na mão para quem está rodando nas empresas. Vocês conhecem o perfil das pessoas as quais vocês convivem no trabalho. Então, montem narrativas sobre as apresentações e reportes que vocês vão fazer, que estejam de acordo com a linguagem das quais as pessoas que vocês vão falar gostam de se comunicar. Porque as pessoas não se comunicam da mesma forma. Isso é um dos maiores pulos do gato para vocês terem um percentual de sucesso em aprovações muito forte. Beleza? A questão de fazer perguntas para o público também faz muito sentido vocês usarem em apresentações, tá? Quanto mais didático vocês forem também, prende a atenção do público, mas vocês vão ter que escolher qual parte da apresentação de vocês vão usar uma técnica de, tipo, quer que eu desenhe? Quanto mais didático vocês forem, pensar assim, vou explicar para uma criança da 5ª série. Tem uma dica que está no checklist dos storytellers, tá? Que tem um estudo que mostra que se a tua história ela não é compreensível para uma criança do 5º ano, reescreva. Mais de 80% dos discursos, do conteúdo do discurso do Steve Jobs, de todos os discursos deles, uma criança de 5º ano compreende completamente. Steve Jobs era um baita contador de histórias. Os discursos dele são famosíssimos. Aquele discurso que ele fez numa formatura, acho que foi em Stanford, é um dos vídeos mais vistos até hoje. Né? Então, isso é muito importante. Se comuniquem de forma simples. Isso é uma coisa que é bom eu puxar a atenção de vocês, porque a gente tem a mania de quando vai apresentar alguma coisa para algum diretor, algum gerente, para o chefe, a gente quer enfeitar a história, a gente quer enfeitar as palavras com palavras que usualmente a gente não usa. E aí, se vocês forem por esse caminho, vocês perdem um ponto forte de contar uma história, que é a verdade que está no interior de vocês. Vocês lembram que eu falei aquilo, o que aquece o coraçãozinho de vocês é a motivação pela qual todas as histórias que vocês forem contar, bem contadas, serão bem contadas. Então, não tentem florear quando vocês vão apresentar. Menos é mais.
sejam simples, porque é na simplicidade que a gente mostra a essência. E o diferencial da gente, onde a gente ocupa uma função no trabalho, é a gente mostrar a nossa essência, a nossa autenticidade. Faz sentido isso para vocês? Eu E deixar de agora? ser prolixo, né? Ah, gente, ser prolixo é muito complicado. É muito complicado. Porque quem é prolixo perde a atenção do público nos primeiros segundos. Então, assim, para quem é prolixo, se reescrever a história já é obrigatório para ter um bom storytelling. Para quem é prolixo, reescrever milhares de vezes e checar com pessoas próximas se a mensagem está sendo passada de forma simples e clara é essencial. É essencial. Então, treinar na frente do espelho é importante. E não tem problema algum nisso. Não tem problema algum. Vou contar para vocês uma coisa. Quando eu estava no primeiro semestre de faculdade, sou formada em engenharia mecânica, o trabalho da disciplina de introdução à engenharia mecânica era um trabalho em grupo, no qual era um grupo de 5 pessoas, né? No meu grupo era museu, mais uma menina e outros 3 meninos. E a gente resolveu fazer o trabalho, só para vocês verem como me marcou, tá? A gente fez um trabalho que contava a diferença de eficiência energética entre um motor de álcool, gasolina e flex. E eu fui a escolhida para apresentar. E eu, tipo assim, gente, eu nunca tive vergonha alguma de apresentar coisa, de conversar com todo mundo, né? Gente, eu juro pra vocês, eu cheguei lá na frente, eu comecei, boa tarde, nananana. Aí eu comecei a ver aquele monte de gente me olhando, aí eu lembrei que eu tava na faculdade, eu já não tava mais na escola, isso, aquilo, eu travei. Gente, não saía uma palavra da minha boca. Não consegui, eu pedi desculpas para as pessoas, eu fiquei extremamente envergonhada, eu enchi meu olho de lágrima. Eu olhei para a professora e disse assim, desculpa, eu não vou conseguir apresentar, se tu quiser pode me tirar nota, eu não vou conseguir apresentar, me desculpa. Eu saí e fiquei assistindo os meus outros colegas apresentarem. Depois que aconteceu isso, eu cheguei em casa, eu chorei que nem uma louca. Tipo, agarrei meu travesseiro e chorei. Disse, gente, que vergonha. Não, é muito pior, Ale. Deu afogamento total no motor, foi um negócio bizarro. Mas eu prometi pra mim, naquele dia, que eu não sentiria mais nenhuma vergonha pra ir pra frente do público, seja, fosse qualquer público. Um ano e meio depois, eu fui trabalhar na Gerdau, a Suspinos Piratini, a 60 quilômetros de Porto Alegre, e eu recebi um desafio de um projeto de qualidade, no qual eu tinha que desenvolver esse projeto e aplicar as coisas. O projeto foi um sucesso tão grande que eles pediram para eu apresentar no comitê de qualidade. Era só um comitê bem tranquilo que toda a usina participava da reunião e a banca, né, o conselho dessa reunião e tal, as pessoas que estavam ali, era só toda a diretoria da Gerdau. É. E o auditório da Gerdau era lindo, ele parecia um palco mesmo, um teatro, né? Tinha umas luzes e tal, e vai a Stag com a camisa refletiva aqui com o microfone. Lembram que eu tinha feito a promessa para mim que eu não ia mais travar na frente do público? Gente, eu treinei aquele discurso, os meus resultados, que nem uma louca. Acho que ninguém mais aguentava me ouvir falando aquela apresentação. Gente, eu fui destaque positivo. E todos os resultados e implementações que a gente conseguiu padronizar na usina de charqueadas foram replicadas para todas as outras usinas do Brasil. Foi fácil eu conseguir chegar em qualquer público para apresentar? Não, nem um pouco. E eu tenho diversas histórias minhas, tá? De como se preparar para uma boa apresentação traz resultado. Até o final da aula eu conto para vocês como é que foi passar no Trainee da Ambev com 70 mil candidatos para 30 vagas. O discurso foi bem ensaiado, galera. Foi bem ensaiado. Mas tem um passo a passo para a gente conseguir utilizar o storytelling, tá? Primeiro, a gente tem que saber qual é o objetivo da nossa agenda, da apresentação que a gente vai fazer. Então, tu tem que definir qual que é o propósito da tua história e vocês precisam definir qual é o resultado que vocês querem daquele momento. Vocês identificarem o resultado no início é imprescindível para que seja um sucesso a agenda.
Não adianta eu vir aqui e apresentar para vocês, eu vim falar sobre o consumo, como o consumo do açúcar está ligado com o aumento de índice de câncer nas pessoas. E aí, na segunda frase, eu mudo eu apresento para vocês como é bom chocolate. E sigo com isso até o final. Qual foi o objetivo? Completamente não atingido. Qual o resultado? Não é o condizente ao que eu queria. Então, dica, tá? Por mais que aqui, nós, né, a TI, nós detestamos PPT. Né? Mas não é a realidade das empresas. Vocês ainda terão que fazer inúmeras apresentações em PPT. Dica, tá? Toda vez que eu preciso fazer uma apresentação, qualquer apresentação, seja em Miro, seja em PPT, tá? Eu faço, a primeira coisa que eu faço é qual o objetivo da minha apresentação, o que eu quero com essa apresentação? A, é aprovar isso, isso e isso, B, é apresentar isso e isso e ter isso como resultado. Eu anoto, eu escrevo, gente, eu escrevo real oficial, eu sou velha, eu gosto de escrever, então ou eu uso um Miro ou eu uso um caderno mesmo, tá? E aí o que eu faço, gente? Inclusive aqui tem várias apresentações que eu tá anotado o esqueleto. Eu monto um esqueleto, pensando em como que eu vou contar a história. Qual a história que eu quero contar naquela apresentação? Eu faço isso mesmo. Se eu vou apresentar um resultado, né, e esse resultado ele reflete um trabalho gigantesco de transformação que o meu time fez, eu não vou contar o Muro das Lamentações, mas eu quero ressaltar o quão bom foi o aprendizado até chegarmos àquele resultado. Então eu crio. Eu boto um slide em branco, só com o título. Aqui vai esse assunto, no outro slide. Eu não deixo, vários slides em branco. Eu boto o título e depois eu vou preenchendo com as coisas que fazem sentido e aumentando, duplicando a quantidade de slides. Eu cuido sempre. Tirando essa apresentação que é super carregada em design, inclusive ela é preta e amarela, a grande parte para vocês lembrarem que as histórias eram contadas de noite, então era escuro e o fogo é amarelo. Olha que lindo. Tirando essa que está realmente bastante conteúdo, as minhas apresentações costumam ser muito cleans. Por quê? O visual, tá? A ferramenta visual, ela é um apoio para a tua história. Então, eu coloco ideias principais nos slides. Quando eu vou para aula, para dar aula, não. Eu carrego com conteúdo, porque a minha fala vai ser... Eu nem leio o que tá nas coisas, porque eu sempre testo a minha apresentação antes. Então, eu deixo mostrado para vocês, mas vou conversando. Depois, se vocês quiserem ler todo o conteúdo, aí eu sei que está bem embasado aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas o efeito visual aqui é só apoio para fala. Então, toda a apresentação que vocês forem criar, criem esse esqueleto antes, tá? Aí, beleza, identificou o objetivo, tá? Aí vocês vão ter que conhecer o público de vocês. Tá? Então, aquele ponto que eu já falei antes para vocês. Conheçam o público para saber que forma vocês vão ter que se comunicar. Uma coisa que eu gosto muito de trazer nas apresentações, quando eu vou apresentar para empresas, são esquemas mentais. Tá? Esquema mental é bom de usar porque traz lógica para as pessoas. E, normalmente, diretoria e gerentes gostam de lógica e objetividade. 1 mais 1 igual a 2. Ponto. Esquemas mentais são interessantes de criar dentro da apresentação porque traz uma confiabilidade, né? Que traz a lógica ali para as pessoas. Então, tu aumenta a confiança e é uma ferramenta interessante porque fica visualmente bonito. Eu gosto muito, porque como eu, que nem falei, né, eu gosto de estruturar a minha apresentação, né? Então, eu penso no objetivo, eu já sei para quem eu vou apresentar, eu estruturo ela, então eu crio uma estrutura inteira com slidezinhos. Quando eu vou criar os boards no Miro, eu crio várias caixinhas, tá? E eu coloco só o que eu pretendo falar. E aí depois eu vou organizando as coisas e jogando os meus conteúdos para dentro. Aí vejo onde é que é legal botar uma imagem, coisa assim. Imagens são muito amiguinhas dos storytellers, tá? Quer substituir um monte de texto e tacar uma imagem? Taca uma imagem que tenha a ver com aquilo que tu vai falar e fale muito bem.
Se vai fazendo uma apresentação em PPT, utiliza aquele quadrinho que tem embaixo da tela lá do slide do PPT, para vocês escreverem o discurso de vocês. E aí vocês vão lendo um monte aquilo que vocês escreveram, que vocês internalizam aquilo e vocês, ai, que bonitinho o cachorrinho balé. Que vocês vão conseguir passar a mensagem de uma forma muito natural. Depois que vocês... Oi? Ela treme quando chove, impressionante. Ah, Tem mais medo de foguete. Querida. Ela tá tremendo aqui de medo. Amada, agarra ela e fica Ai, o meu abraçadinha. também é assim. Quarto passo, gente. Escolha os personagens significativos. Né? É um dos fundamentos do storytelling, tu ter personagens bem definidos. Vocês trazem eles aqui dentro da estrutura da apresentação de vocês. Logo depois disso, vocês escolham qual é o conflito, qual é o problema que vai ser resolvido, né? O desafio. Criem tensão e suspense, tá? Sobre qual foi o resultado final. Apresentem a solução. Incorporem elementos emocionais. Então, dentro da apresentação de vocês, pensem, eu vou mostrar aqui que nós aumentamos esse indicador, né? Cara, como é que tu vai contar uma historinha para chegar lá no final animado que vocês aumentaram no indicador? Criem falas, tragam mensagens para se conectar com as pessoas. Conheçam, inclusive, dentro da empresa é muito fácil conhecer a história dos diretores, dos gerentes. E, normalmente, quem senta em cadeira de liderança tem um ego muito inflado. Então, se vocês precisam da aprovação deles para alguma coisa que ninguém está conseguindo aprovar, não é puxar o saco, mas puxar algum ponto que seja relevante, que você sabe que vocês vão captar a atenção deles, vale a pena usar. E por último ponto, gente, pratiquem e refinem a história de vocês. Escrevam a história de vocês. Leiam e releiam. E escrevam como se vocês estivessem falando mesmo com as pessoas. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Isso faz com que, toda vez que vocês lerem, vocês vão ver assim, será que é a essência do que eu quero passar e eu tô passando? Será que as pessoas estão entendendo da forma que eu tô falando? Toda vez que vocês repetirem as histórias, vocês vão cortar e acrescentar partes e no final ela vai estar muito mais redonda. Inclusive, a mesma apresentação, se vocês forem fazer outras vezes para outros públicos, vocês vão ver que com o tempo a história vai ficando mais redonda. Por quê? Vocês vão conhecendo mais a história, vão tendo mais confiança para falar para as pessoas e aquilo se torna mais verdade ainda para vocês. Vocês sabem aquela mentira contada mais vezes viram uma verdade? Nesse caso, não precisa ser uma mentira, né? Mas uma história contada diversas vezes se torna uma verdade para vocês contarem para os outros. E aqui eu trago, né, a importância de usar o storytelling no meio corporativo. Então, aumenta a autenticidade, a relevância de vocês. Né? Então, melhora. Não sei se todo mundo aqui viu já a minha masterclass de carreira, tem um pilar lá que fala que é reputação. Tu apresentar bem, contar boas histórias, consequentemente, vai fazer com que a reputação de vocês dentro da empresa cresça. Outro ponto, vai crescer também o pilar de competitividade. Por quê? Porque nas habilidades transversais, contar boas histórias, fazer boas apresentações e ter boa comunicação aumenta as suas habilidades pensando numa carreira técnica. Então, vai fazer com que você se torne mais atrativos. Outro ponto, utilizar storytelling no dia a dia, nas apresentações de vocês, cria conexão emocional com os outros. Lembram que eu falei o que acontece quando a gente cria uma conexão emocional com o outro, né? A gente fica menos crítico, a gente lembra mais o que as pessoas falam, mas a gente é mais querido com essas pessoas, né? É como se tu criasse tipo, um afeto. Tu vai olhar para a pessoa com muito mais empatia. Tu utilizar do storytelling traz clareza e simplicidade, porque tu vai exemplificar coisas com histórias simples, que vão fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que tu realmente quer falar.
Traz também transparência e confiança. Vai engajar e motivar. Todo mundo gosta de ouvir história, todo mundo se sente aconchegado, gosta, faz carinho na vida. E, principalmente para quem está sentado numa cadeira de gestor e para quem está sentado na cadeira da agilidade, alinha com os objetivos estratégicos da empresa. Vocês conhecem a história do dono da Starbucks? Não? O dono da Starbucks, que agora eu não me recordo o nome dele, o CEO, a Starbucks é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Para vocês terem noção, na cultura da Starbucks, não é sobre o café, é sobre pessoas. A Starbucks começou sendo uma loja de venda de café em grãos, tá? Era do pai desse guri, tá? Dessa pessoa que hoje é o CEO. Eles eram muito pobres, né? E ele tem uma questão ali na cultura que é a questão do benefício para o funcionário, que é tratar as pessoas como pessoas. Então, isso está muito forte na cultura deles por conta da história pessoal do CEO deles que passou por isso. Para vocês terem uma noção, o dono da Starbucks, ele vendeu a Starbucks e alguns anos depois recomprou, e quando ele recomprou, ele conseguiu colocar a cultura ali dentro. E lá dentro, para pegar o gancho aqui com os objetivos estratégicos, tudo o que é feito de forma estratégica relembra a história de vida do dono da Starbucks, que por conta do emprego do pai dele, tá, que não tinha direito a férias, a plano de saúde, o caramba quatro, ele, quando conseguiu voltar e transformar a Starbucks, saiu como um preceito, né, como um pré-requisito para todos os colaboradores da Starbucks. Para vocês terem uma noção, se vocês chegarem na Starbucks e falarem que vocês não têm dinheiro para comprar um café, vocês vão ganhar um café na Starbucks. Porque um valor para eles é essa questão de ser humano. É muito interessante. Então, a história da Starbucks é um baita case de sucesso de storytelling, tá? Vamos lá. E aí, Andressa, na prática, como é que eu faço para montar esse negócio dentro da empresa? Uma dica que a gente traz, tá? E a gente, quando eu estava montando esse material, eu conversei com os meninos, tá? Sobre que ferramenta seria interessante aplicar com vocês. E aí a gente decidiu que essa ferramenta é uma ferramenta que vocês acredito que já conheçam, que é o Storyboard, que é uma ferramenta que ela é utilizada em sprints, tá? Para vocês terem noção, eu sempre utilizei Storyboard na construção de treinamentos, quando eu ia lançar treinamentos com mídia. Por quê? O Storyboard, ele é uma ferramenta que tu constrói. Quando a gente pensa em TI, as pessoas utilizam o Storyboard para pensar, antes de gerar um protótipo, né, antes de sair desenvolvendo, elas pensam no o que precisa ter num aplicativo, num sistema de desenvolvimento, para chegar na solução que está sendo proposta. E imagina em cada um dos quadrinhos. Pensem como se fosse uma história em quadrinhos. E é uma ferramenta que organiza as ideias de uma história. Então, é a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje. É a ferramenta do Storyboard. Qual a lógica aqui? É descrever e ter muito claro um objetivo. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Aprovar o projeto de alteração de estrutura organizacional na minha área. E aí, logo embaixo, eu começo a escrever a minha história em quadrinhos. Então, eu já penso assim, então eu vou chegar para o meu time, vou dizer assim, para o time de gestores, vou cumprimentar de uma forma com muita energia, porque os gestores gostam de pessoas que já chegam falando de manhã animadas. Depois como todos vocês já sabem, me encanto todos os dias com o propósito da nossa empresa, e ela é compartilhada entre os times, e como vocês também sabem, os nossos resultados estão indo muito bem. Então, eu já trouxe o time como um personagem, eu já conectei com o propósito da empresa, que está ali também como um dos pontos de personagem. Nós conseguimos vender 30% da meta total do ano, tudo isso devido a um piloto que nós realizamos. Botei um suspense, botei uma curiosidade na pessoa. E aí, quando eu for contar essa história, eu vou alterar a minha fala aqui e vou falar pausadamente e mais baixinho. Porque toda vez que a gente fala baixinho, olha que lindo, a Cleusa tá prestando muito mais atenção.
E aí eu construo quadrinho por quadrinho, pensando na história como um todo. Não tem limite de quadros, tá? Então, se eu precisar fazer... Eu já fiz storyboard de treinamento de mais de 200, eu fazia em slide, tá? Na época, que era o modelo que era da empresa que eu trabalhava, com mais de 200 slides, para fazer vídeo e tudo mais. E montava bem direitinho qual era o texto, que tinha aqui alguma sugestão de imagens e tal. É um quadro livre para vocês criarem. E aí, quando vocês vão criando quadro a quadro, vocês vão pensando em vocês falando, em como vocês vão levar essa informação para o público de vocês. Quando terminar o storyboard, vocês vão ler tudo, e aí vocês vão construir toda essa imagem na cabeça de vocês, e vocês vão ver se está redonda ou não para levar à frente. E, para ajudar vocês hoje, tá, eu trouxe algumas cartas, tá, na manga para se utilizar e criar experiências que encantam o público de vocês. O primeiro, que é meio obrigatório para todo mundo que está dentro de uma empresa, né, levar numa apresentação, principalmente de resultados, status report, qualquer apresentação em empresa, a gente tem que embasar em dados, gente. Mas, dados que corroboram a tua narrativa. Quando vocês vão desenhar um status report e apresentar, vocês precisam pensar que métricas vocês têm que levar para os gestores, que façam sentido para o negócio. Não adianta vocês irem lá e colocarem uma métrica que não condiz com nada do negócio, que não traz uma informação rica para o negócio. Vocês lembram sempre que um gestor está ali para ver resultado. O dono da empresa, no final das contas, quer saber o resultado para ver quanto vai ganhar. Então, vocês precisam levar para cima indicadores que façam sentido. Então, usem dados nas apresentações de vocês. Quando vocês vão se apresentar numa entrevista, levem os resultados da carreira de vocês. Eu tive um aumento de X% no engajamento do público que eu atendi naquela empresa. Eu implementei processos e em 2 meses eu já tive um feedback positivo por esse ponto. Não precisa abrir informação confidencial. Mas vocês conseguem demonstrar resultados que vocês geraram. Por quê? Porque se vocês geraram tal resultado e vocês contarem isso, como é algo verdadeiro em vocês, vocês vão conseguir passar essa verdade para o entrevistador. Segundo ponto, estejam abertos a escutar nas apresentações. E aqui nesse ponto do escutar, tem uma atenção que vocês precisam ter, que é, principalmente dentro do ambiente profissional, às vezes a gente se prepara para uma apresentação só com um plano A, e aí vem o gerente XPTO e dá no meio de vocês na apresentação. E aí agora, José, o que vocês vão fazer? Vocês lembram que a gente treina muito a apresentação, mas numa apresentação de empresa, sempre tenham a visão do todo. E escutem e sejam humildes para assumir se tiverem feito alguma cagada, se algum dado estiver errado, botem o rabinho entre as pernas, combinem, peçam opinião. Antigamente, quem apresentava era praticamente um monólogo, hoje em dia não. Hoje em dia, principalmente em apresentações corporativas, as pessoas debatem ali sobre os resultados. Então, tenha um jogo de cintura para ouvir. Humildade também, tá? Mas às vezes desconcerta mesmo, e aí tem que rapidamente voltar ao gancho. Se começar a desvirtuar na apresentação, se começarem a ir para outro caminho, vocês precisam ter a rédea para voltar para a narrativa que vocês construíram. Utilizem de quebra-gelo. Não necessariamente precisa ser uma piada, mas utilizem de alguma fala, alguma coisa que está acontecendo ali no momento, alguma situaçãozinha que está acontecendo ali no momento, para vocês darem aquela quebradinha de gelo no início da agenda. Se vocês derem uma olhadinha assim no público de vocês e verem que eles estão tentando dormir, ofereçam um cafezinho, leiam o público de vocês e quebrem gelo. Tá? Ó, o Alexandre, ele tá o Spock aí. Vida longa e próspera ao projeto. É ótimo para quebrar gelo. Gente. Ótimo. Outro ponto, gente. Utilizar da confiança de vocês mesmos. Utilizem histórias pessoais. Utilizem. E aí pensando assim, não é para contar a história triste da vida de vocês, não, tá? É muito mais
para tirar da manga algo que vocês saibam e que você tem propriedade. Não é arrogância ou exibicionismo vocês fazerem isso. Só vocês têm que fazer num ponto chave que vocês entendam na apresentação. Exemplo, vocês estão numa entrevista, tá, de emprego, cara, vocês precisam demonstrar confiança na história de vocês. É aquilo do aquece o coração, sabe? Traz a verdade. Se vocês fazem algo bem feito, cara, são vocês que fazem. Ninguém melhor que vocês para vender isso com confiança. Falem com propriedade dos assuntos que vocês dominam. Aquele ponto que eu conversei com vocês antes, né? Expliquem como se vocês estivessem explicando para uma criança. Gente, isso funciona muito com diretoria, tá? Muito. Só que expliquem como se fossem crianças que não são muito bem educadas e que só querem saber do brinquedo preferido deles, tá? No caso, é dinheiro. Então, levem as informações que eles precisam e expliquem de uma forma muito didática. Podem se demitir no ar. É verdade, Iago. São crianças mal educadas com poder na mão. Expliquem de uma forma muito didática, tá? Prestem atenção no rosto das pessoas. Eu sou uma pessoa assim, eu amo o remoto, mas eu juro pra você, gente, que me dá um fastídio quem não liga a câmera, tá? Eu perdoo, porque eu sei que tem gente que tá jantando, eu sei que tem gente que tá pelo celular, mas pra quem tá apresentando, tá? Eu sou uma pessoa que sempre fico olhando a carinha de quem eu tô apresentando. E, gente, expressão corporal diz muito sobre comunicação. Muito. Não tem coisa pior do que fazer uma entrevista e ver que a entrevistadora, ela tá literalmente te ouvindo e digitando um e-mail para a chefe dela. É um. É como se fosse. Troca a pessoa e bota um saco na cabeça que dá na mesma. Sabe? Então, assim, expliquem, desenhem, sejam muito didáticos e se estiverem online, deem provas de escuta, né? Mostrem que vocês estão ali de corpo e alma na história que vocês estão contando e expliquem para as pessoas, pega na mãozinha. Para contar a história, pega na mãozinha. Outro ponto, vocês podem levar para as apresentações algum fator surpresa. E aí, tipo assim, dado esse resultado, só, por favor, não sejam, eu não quero falar palavrão, não sejam completamente desnorteados em dar uma ideia que não tem nada a ver com pastel, tá? Sejam ousados e inteligentes. Pensem, legal, eu tô vendo que esse indicador tá subindo, 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 eu sei que o mercado tá indo por esse caminho. Ou eu podia levar uma sugestão interessante, ou fazer uma provocação que vai dar aquele rebuliço na barriga das pessoas, mas é aquele rebuliço de fazer refletir para aumentar o valor do negócio. Tenham ousadia nas apresentações de vocês. A ousadia, por vezes, traz o fator de trazer a narrativa para a realidade, de mostrar mais verdade, porque tu está mais dentro da tua narrativa. Mostra para o teu público que tu é humano. Conta histórias, mostra dentro da construção da tua apresentação as dificuldades que tiveram, você caiu num muro de lamentações, tá, gente? Lembrem que toda vez que vocês demonstrarem humanidade, ser humanos dentro de uma apresentação, vocês criam empatia pelas pessoas e vocês liberam neles ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso faz com que as pessoas se conectem mais com vocês, entendam melhor vocês. E por último, não saiam de uma reunião, de uma apresentação a qual vocês estão tocando, sem os próximos passos. Tá? Então, finalizando aqui o último slide, Ana, próximos passos. O que a gente alinha daqui para frente, então? Quais são as ações daqui? O que a gente tira daqui? Vocês lembram que o último ponto, o fundamento do storytelling é qual a mensagem que a apresentação está passando? Qual a lição as pessoas aprenderam ali? Fez sentido? Ficaram com alguma dúvida? Vamos praticar? Querem comentar alguma coisa? Vocês estão muito quietos, gente. Era uma vez e todos viveram felizes para sempre. Pronto.
Foi encheção de linguiça, faz sentido. O André estava vamos pro bar tomar uma cerveja. Beleza, então bora praticar. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou deixar um material aqui já aberto, caso vocês queiram dar uma olhada para fazer a dinâmica, tá? Aqui eu trago para vocês o checklist dos storytellers. Esse checklist é o checklist do livro do storytelling, tá? Eu achei interessante trazer ele para vocês, porque como uma referência bibliográfica muito boa, vocês conseguem utilizar isso na prática, tá? E então, tudo o que a gente falou, tá aqui dentro, mas aqui tem alguns outros pontos. Então, assim, alguns autores constroem histórias de muito sucesso utilizando 3 passos, né? Então, primeiro, tenha a atenção dos ouvintes com questão o desafio inesperado, conta uma história de superação, estimule o chamado para ação, use a regra dos 3, então pense, oferece um formato simples de estrutura para a tua história, simplifica a tua história para que o público se lembre das mensagens chaves que vocês querem passar, leve as pessoas para o objetivo final de toda a persuasão, que é a ação. Então, esse checklist, eu deixo ele como apoio para vocês, tá? Quase tudo o que tem aqui, a gente falou. Tem algumas dicas, por exemplo, que eu não falei. Exemplo, a questão da anáfora. Sem querer, vou contar para vocês que eu usei isso no meu casamento sem saber. O que é anáfora, gente? É quando a gente repete a mesma palavra em diversas frases na sequência e isso prende a atenção do ouvinte. Todo mundo falou que eu escrevi bons votos no meu casamento e eu não sabia porque eu usei anáfora sem querer. Olha que lindo. Eu repeti nos votos do meu casamento. Eu quero isso, eu quero aquilo. Olha que exigente, né? Eu quero tal coisa, eu quero. Toda vez que vocês repetem em sequência a mesma frase, o mesmo verbo, ou que vocês façam perguntas retóricas várias vezes, então, você acredita nisso? Nós vamos fazer isso? Você realmente faria isso? Na tua narrativa, isso prende a atenção do teu público. Também. Então, aqui é outra dica que eu trago, que está no checklist. E aí, aqui por último, tá? Nesse material, tem a estrutura de todas as histórias de sucesso da Disney. Todas as histórias de sucesso da Disney têm essa mesma estrutura. Era uma vez um protagonista, herói com objetivo, que é o elemento mais importante da história. Todo dia o mundo do herói deve estar em ordem, já no primeiro ato. Até que um dia aconteceu alguma coisa. Então vem uma história atraente, apresenta um conflito, o objetivo do herói enfrenta um desafio. E por causa disso, esse é um passo crítico que separa o sucesso de uma história mediana. Uma história atraente não é feita de cenas aleatórias, juntadas umas às outras, cada cena tem um pedacinho de informação que se liga na seguinte. Por causa disso, até que finalmente acontece tal coisa, então o clímax se revela, e desde então que é a moral da história. Vocês já assistiram Rocky Balboa? Se identificaram com a história? Vocês conseguem enxergar essa estrutura no Rocky? E vocês sabiam que o Rocky foi uma história, o Sylvester Stallone, na época, ele era bem jovem, né? E ele é um ator que no início da carreira dele, ninguém queria ele nos filmes. Porque ele era meio esquisitão, ele tem algumas coisas na face dele que não eram atraentes pro tipo de filme que era lançado na época. E a história do Rocky Balboa foi escrita por ele, na qual é meio que um espelho da história do Stallone, né? E ali tu tem toda a jornada do herói. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti Rocky, é um dos meus filmes preferidos, tá? E eu juro que, eu não vou contar o filme, mas no final das lutas dele, eu tava aqui, ó. Yeah! É uma narrativa tão bem construída que tu vive a emoção do personagem. Hoje é Creed, assisti todos já também, Ale. Assim, é uma narrativa tão bem construída que tu tá ali torcendo pelo lutador. Cada soco que ele toma, juro que tu toma junto, assim, de tão bem escrito. Assiste, Márcia, assim, ó, é sensacional. É sensacional. A narrativa do filme é realmente muito boa.